Pessoal, muito boa noite. Muito legal falar com todos vocês aí, né? Hoje faz algum tempinho, né? Algumas semanas que eu não tenho conseguido trazer nenhuma live, né, pra gente. E hoje a gente vai ter a presença ilustre aí do nosso amigo grande Luiz Rude, né? Especialista em governança de dados, né? Um cara que conhece demais, tá por dentro de todas as tendências e tudo que está acontecendo no mercado. Tá? Então a gente vai falar hoje um pouco, na verdade a gente vai começar uma série de lives, né, relacionadas a... só um instantinho, vamos lá, deixa eu convidá-lo, né? Olá, olá Evandro, tudo certo? Ô, e aí seu Rude, tudo E aí, certo? Braga, tudo Bom bem? te ver, cara, bom te ver, vamos falar contigo novamente. Estou Prazer estar compartilhando aqui. aqui a ideia para o pessoal, né? Então, como eu estava falando, eu e o Rude, né, montamos aí uma ideia, né? O Rude tem um conhecimento vasto em algumas estratégias que estão sendo muito aplicadas em governança corporativa, governança de dados, né? Então, a gente percebeu aí que dentro desse mercado, dentro dessas iniciativas que estão acontecendo em conjunto, né, com todas, eu acho que todos os grandes players, os influenciadores estão sempre direcionando de uma forma meio equalizada, né, com boas práticas. E o Rude, ele tá por dentro disso daí, ele tá trabalhando diretamente com isso, e a gente percebeu que tem muito assunto, né, que talvez esteja passando de certa forma despercebido ou mesmo sendo aprofundado de forma adequada, né? E como a gente já puxou alguns ganchos relativos à governança, eu acho que é um assunto muito relevante para quem vai trabalhar com dados, para quem está trabalhando com dados, né? Então, engenharia, arquitetura, data science, tudo está basicamente entrelaçado com governança, né? Você tendo o conhecimento, você conhecendo algumas práticas que estão sendo aplicadas, ajuda muito a você tomar algumas decisões, direcionar estratégias, trabalhar o seu dado como um todo, né? E hoje a gente vai começar uma série de lives aí falando dos P's, né, Rudy, da governança de dados. Se quiser se apresentar, eu acho que o pessoal já te conhece, mas manda bala aí. Então, beleza. Meu nome é Rude, né? Por favor, nunca me chamem de Luiz, porque popularmente eu realmente não atendo. Vi que o meu pai entrou agora há pouco na live. Pai, não fica triste comigo, porque meu pai também se chama Luiz. E é mais o que o Braga comentou mesmo, trazer um pouquinho sobre uma perspectiva de governança. Eu sei que o canal Maestria, ele fala muito sobre algumas disciplinas de gestão de dados, que é principalmente engenharia e ciência, e são disciplinas super importantes, mas quando a gente consegue casar isso com a disciplina de governança de dados, a gente consegue escalar o valor de uma maneira muito interessante dentro das companhias, tá? E aí também dizer que os P's em governança ou os P's das áreas de dados não é algo de minha autoria, tá? Existem dois grandes profissionais da área de dados que falam isso, que é o Carlos Barbieri e o Bergson Lopes, tá? Então, só comentar que uma visão de mercado já estabelecida. Lógico que eu vou trazer algumas coisas com a minha experiência, a minha vivência, também vou fazer algumas adaptações baseadas naquilo que eu acredito que, pensando de uma maneira de organização, fica melhor, tá? Mas a ideia aqui é trocar um pouco de experiência, tá? Falando um pouquinho do Rude, sou geek, estou aqui com camisa de anime, camisa de coisas que eu estou tentando, né, pelo menos nessa pandemia, não focar tanto normal, até você, Braga, aí sim, hein? Pois é, velho. Tá certo. O pessoal que é gerente é outro patamar, vocês veem aí, galera. Não, na verdade, essa questão de imagem, assim, de roupa, né, de vestimenta, é muito relacionado, porque eu comecei muito nesse fluxo, né? Eu só Provavelmente, queria quando dizer eu que eu, tiver só queria mais dizer que eu solto, que eu sou posso de botar um pouco governança, tá? E você que a tá roupa. engomadinho. Só vou falar isso. É porque aí eu pareço o cara mais sério, entendeu? Entendi. Então tá bom.
Mas concordo com você. Eu acho que hoje, principalmente hoje, atualmente, a maioria de nós, né, na área de TI tem o privilégio de estar podendo trabalhar remoto, né? Então, todo mundo tem aí seu setupzinho básico, né? Alguns altamente incrementado, outros básicos, né? No meu caso aqui é bem básico, é bem improvisado, né? Mas, assim, em relação a vestimenta, essas coisas, geralmente eu gosto de colocar uma mais social só para fazer as lives, mas durante o dia eu não tô social, não, viu? Tá bom. Só Já passo o viram, pente no cabelo e pessoal da venho. live, ó, vocês já viram que ele provavelmente está de short, né? Mas tudo bem. Olha, eu nem vou levantar porque vai estar pior. Ah, É só a parte de cima, pessoal. Não, não, não acho que eu sou serião assim, não, que eu não sou, não. então, É, beleza, então, em relação a isso que é legal, né? Eu acho que o Instagram, ele traz muito essa vibe, né? Até a gente sempre conversa, né, nos bastidores aí, e outras pessoas, a gente sempre fala assim, ó, eu tenho uma ideia muito forte das lives, né, técnicas irem pro YouTube, a gente brinca, fala ali, mas pontualmente a gente traz um conteúdo, vai demonstrando, vai mostrando uma apresentação, né? Vai evoluindo o assunto. Aqui a gente tem essa variação, né? De falar um pouco do pessoal, um pouco do técnico, um pouco do assunto, né, que a gente está trazendo. Então, eu fico muito, muito confortável aqui. Espero que vocês gostem. Sim, vai estar gravado. Eu vou sempre deixar tudo que a gente gerar aqui. Geralmente eu também replico, viu? No YouTube. E aí eu aviso também via LinkedIn e vou avisando aqui. Mas vai ficar gravado assim, beleza? E aí, Rudy, fala um pouquinho aí do contexto. Eu tenho lido muito assim sobre governança corporativa, sobre fundamentos, né, equidade, transparência, isso que mais ou menos direcionam, né, as estratégias e como realmente a governança tem que começar a nascer, né, começar a engatear, digamos assim, dentro do universo de dados, dentro do universo de processos e tudo isso aí que a gente já conhece. Existem diversas complexidades, né? A maturidade sobre o dado, a maturidade e o conhecimento que a organização, que a empresa tem sobre seus próprios dados, ajudam muito a definir e a direcionar essas estratégias de governança. Me conta um pouquinho aí como que surgiu essa ideia dos PAs, ela nasceu desses fundamentos, ou isso aí chegou mais numa ideia de organização? Como que surgiu isso daí? Você sabe mais ou menos como isso aconteceu? eu não sei exatamente como que esses P's foram cunhados, tá bom? Mas basicamente o que eu posso dizer é que quando você vai falar, não vou nem citar governança, mas quando você vai falar de gestão de dados, né, gestão e governança de dados, você tem uma bíblia chamada DMBOK, né, o DAMA, e às vezes é muito complexo você ler aquilo e extrair todo o conteúdo e valor que tem ali, né? Então, para ficar mais simples, uma maneira mais simplificada, alguns profissionais, né, de dados começaram a deixar a perspectiva do Dama um pouco mais simplificada para você conseguir implementar as coisas, tá? Porque aí você sai daquela ideia, né, que acho que é aquela foto do Dama que tem governança de dados no meio e várias disciplinas em volta, tá até bem famosa, embora seja uma primeira versão do Dama, né, não é algo que reflete tanto na segunda versão do Dama, mas acho que gera muita complexidade e um framework muito extenso. Quando você traz uma perspectiva dos P's, você consegue equalizar um pouco mais a linha de entendimento como que as coisas devem funcionar, tá bom? E aí até comentando que assim, o dia a dia das empresas, né, pelo menos nos últimos anos, cientista de dados foi uma profissão que ficou muito no hype, né? Tipo, muito em evidência. E aí, depois viram que, legal, o cientista tem um core de ciência muito forte, mas ele precisa trabalhar em cima de dados preparados, certo? E não que o cientista não consiga fazer. O cientista começou a ter a participação do engenheiro. Só que aí o que começou a acontecer? Vários projetos começaram a contemplar muito engenharia e ciência e começaram a gerar versões distorcidas do dado. Como quero dizer com isso? Uma mesma empresa começou por um mesmo sentido, vamos colocar assim, uma mesma cadeia de valor, gerar informações diferentes, porque cada um colocou uma regra de negócio, uma preparação de uma maneira diferente. Tá? Atrelado a isso, o mercado começou a trazer a figura do CDO,
e começou também a estabelecer programas de governança de dados. Então, aí entra o primeiro P, né, que seria programa, que traz muito uma perspectiva, até tirando um pouco de governança de dados, né? Mas quando você fala de programa, você começa a direcionar muito a sua estratégia de dados, tá? Então, às vezes quando você estuda assim no mercado, não sei quantas, sei lá, quantos por cento das ações de dados falham, né? Quantas ações aí de data lake, data warehouse, enfim, que MDM, RDM, que vocês veem falhando no mercado? Muitas. Por quê? Porque muitas vezes você não tem um programa, e aí não estou falando novamente de governança, estou falando um programa de dados. Você não tem Uhum. algo planejado, estruturado, com essa perspectiva de produto, tá? Quando você casa ali o CDO que eu comentei, estratégia de dados bem definida, aí você consegue trazer para um programa a continuidade como posso falar assim, o acompanhamento se a estratégia de dados definida está funcionando. E aí eu gosto de trazer um conceito de programa muito parecido com aqueles teatros antigos que as pessoas iam para o teatro e elas pegavam lá o script, né, o programa que ia acontecer no espetáculo, que é mais ou menos a A mesma peça, coisa. né? Isso, porque você tem o evento, o espetáculo que você quer alcançar, que é a sua estratégia de dados, e o programa é basicamente o script que precisa ser seguido para você alcançar ali aquele espetáculo que está acontecendo. E aí, trazendo aqui à tona que as empresas querem ser um espetáculo, né? E dado tá muito em visibilidade, então um programa vai ajudar a empresa a alcançar a estratégia de dados que ela estabeleceu. Curiosamente, no mercado, o que está acontecendo é que a área de governança de dados está sendo estabelecida justamente para promover isso. Então, as empresas hoje, principalmente as maiores empresas, elas estão estabelecendo um escritório de governança de dados que vai fomentar ali um programa de dados e vai ajudar o CDO na sua estratégia de dados definida. Tá? Então aí, galera, não fiquem nervosos com a área de governança de dados, tá bom? Principalmente nas áreas técnicas. O objetivo de governança não é empacar o seu trabalho, mas é garantir que a estratégia definida pelo CDO seja cumprida. E se a governança identificar que está tendo alguma coisa distorcida da estratégia definida, cabe ali a governança a fazer o direcionamento, tá? E aí eu gosto de diferenciar muito as áreas de gestão e governança de dados, porque enquanto a área de gestão vai trabalhar num ciclo PDCA normal, a área de governança ela vai dar o direcionamento alinhado com a estratégia de dados, ela vai monitorar isso e vai avaliar e, caso necessário, ela vai redirecionar para que os indicadores e as metas corporativas estratégicas sejam estabelecidas, tá bom? Então, o primeiro P, como eu disse, é programa. Não necessariamente governança de dados, mas um programa de dados que consiga materializar, tangibilizar a estratégia da companhia com relação a esse novo petróleo que eu, particularmente, sou bastante entusiasta. Muito bom, muito bom. Eu tenho percebido até em cima da sua fala, né? Realmente, quando nos meus primeiros anos de TI, né? Trabalhando com dados, trabalhando com desenvolvimento, essa visão da governança, né? Da gestão corporativa, era muito, eu percebi assim, pode ser que pelo meu grau de conhecimento, né? Pouca senioridade, pouca experiência mesmo no meio, né? E pouca proximidade da própria área de governança e de gestão de corporativa, coisas do tipo, eu não tivesse percebido naquele momento a representatividade da governança no aspecto mais de dados. Eu percebia muito essa governança de dados ser relacionada a compliance, dedicada às regras de negócio e às regras de mercado, ao cuidado dos assets internos, dos ativos internos. Então, assim, eu percebia muita coisa encapsulada em processos, né, em práticas, e também em algumas diretrizes, até mesmo executivas. Né? Eu não tinha essa percepção do que eu já vejo hoje, totalmente diferente,
a gestão do dado, né? Talvez essas nomenclaturas, talvez essas iniciativas, essas estratégias, tudo isso que foi sendo gerado em torno do dado, né? O data-driven, outras coisas que foram surgindo aí para fortalecer que o dado realmente é o petróleo, que o dado é o que faz você tomar a decisão de forma assertiva, te evolui, te qualifica em meio a teus concorrentes. Então, por meio dessa visibilidade hoje de tudo que a gente está falando sempre de dados, talvez a própria governança tenha meio que se adequado, né? Meio que se adaptado a olhar para o que realmente é o que mais impacta dentro da qualidade do seu trabalho, né? Que seriam os dados. Então, eu lembro que eu via muito isso, essa distância da governança corporativa, talvez fosse porque os programas que haviam onde eu passei, onde eu trabalhei, eram um pouco raso, era um pouco pobre em relação a essa preocupação com os dados, o ciclo de vida dos dados, né? Então, assim, hoje é muito mais claro e muito mais fácil de perceber o ciclo de vida dos dados, né? Esse ciclo de vida é o que conta a história do que está sendo feito pela governança, do que está sendo feito pela área de tecnologia, pela área de ciência, né? Pela área de engenharia. Então, o ciclo de vida hoje eu percebo que é muito de como a gente consegue talvez medir o que está sendo implementado de forma coerente, né? E se está alcançando realmente os indicadores que precisam alcançar, está evoluindo realmente aquela marca, aquela organização, né? Então eu realmente percebia isso. Antigamente governança era uma palavra muito executiva para mim, né? Vamos colocar essa Ainda roupagem. é, vai, convenhamos. Se você fala governança de dados, as pessoas pensam, se a gente fosse falar governança de dados, as pessoas pensam numa pessoa extremamente burocrática. Não que a palavra burocrática seja ruim, tá? A gente pode até explicar o que significa burocracia, mas a pessoa pensa numa pessoa engomadinha que vai empacar todo o projeto, tá bom? E aí, complementando aqui a sua frase, governança de dados é uma área extremamente antiga, tá bom? Só que, infelizmente, ela foi negligenciada durante muito tempo. E aí surgiu uma coisinha chamada GDPR, LGPD, privacidade dos dados, que acabou transformando a governança de dados e algumas outras disciplinas de gestão que são extremamente importantes, como qualidade, metadados, começou a transformar essas disciplinas novamente em algo super importante, tá bom? Então, a governança está longe de ser uma área nova, tá? É uma área antiga, mas só que vamos falar que as necessidades atuais do mercado, juntamente com Big Data e tudo mais, começou a transformar essa área numa área sexy, atrativa, porque as empresas começaram a perceber que se elas não tiverem um bom programa de governança de dados, elas não vão sobreviver, tá? E aí eu vou até aproveitar esse gancho para trazer um segundo P de governança, porque quando você tem um programa de governança estabelecido, ele precisa ser bem planejado. E quando eu falo planejado, é o seguinte, você tem que saber identificar dentro da sua companhia quais são as ações que precisam ser priorizadas para que você consiga estabelecer um programa de uma maneira mais adequada. Por exemplo, às vezes, na sua empresa, dependendo da sua maturidade, o programa de governança tem que começar, por exemplo, com uma solução de MDM, para estabelecer e ajudar que a solução de MDM atinja uma necessidade estratégica. Às vezes pode ser a implantação de um data lake. Às vezes, aproveitando aqui a questão, pode ser a implantação da LGPD. Não que governança vai fazer a implantação da LGPD, mas eu, como governança, consigo acompanhar políticas, processos, estabelecer, entre outras coisas, necessárias para que a privacidade seja implantada dentro da companhia de uma maneira adequada, tá bom? Então, o segundo P que é muito importante falar é o planejamento. E aqui eu gosto de trazer uma perspectiva de pequenas vitórias. A gente, por mais que eu queira, tá? Não vai dar para salvar o mundo de uma maneira rápida e nem automática. Você vai ter que ter pequenas vitórias. Então, às vezes, vai ser um pequeno projeto que depois vai gerar o desejo. Minha experiência de mercado procure um planejamento mais adequado com, aí vou falar um terceiro P, com o patrocínio que você tiver. Então, por exemplo, tinha uma coisa que eu sabia que era muito importante na companhia, mas só que a pessoa que poderia me promover o patrocínio disso não me dava o gás que eu precisava. Então, eu patrocinei uma área menor,
que me deu uma vitória menor, certo? Mas só que mais rápida, dentro do meu planejamento, que instigou depois a outra pessoa que eu queria que me patrocinasse a me patrocinar. Então, quando você trabalha num programa com um planejamento alinhado com patrocínio, você consegue escalar o seu programa de uma melhor maneira e você consegue trazer quick wins que geram valor para a companhia. Porque quando você tem um planejamento que não está alinhado com o seu patrocínio, o que acaba acontecendo é que você não consegue provar o valor, mostrar o valor, e qualquer resultado que você alcance nunca vai ser bem visto, ou nunca vai ter o crédito que ele merece. Tá? Então, só lembrando, programa com um planejamento alinhado com um patrocínio, tá bom? Então, esses são uns 3 primeiros P's que são bastante importantes da gente considerar. Bacana. Quando você disse assim, eu acho que um ponto bem legal que você tocou foi falando de LGPD, né? Hoje a LGPD está muito vinculado a você pensar de primeira em governança, né? Em alguma coisa nesse sentido. Mas muitas vezes pode ser que isso seja totalmente conduzido por uma área jurídica, né? E talvez a governança fazendo a orquestração em relação à tecnologia, em relação a pessoas, né? E conduzindo em conjunto com esse jurídico, né? Então, não necessariamente a gente vê essa estratégia nascendo ou sendo gerida pela governança. Pode ter essa diferença, pode ser que nem seja também só o jurídico, pode ser que haja talvez um conselho, né? Ou aí um comitê, alguma coisa. Então, eu tenho percebido também essas movimentações por parte das coordenações, dos executivos, né? Eles estão tentando sempre criar um módulo, né, de qualificação, trazendo diversos expertises, né? Expertise jurídico, expertise tecnológico, expertise analítico, para poder talvez instruir da melhor maneira e conduzir e implementar da melhor maneira o LGPD dentro dos processos, né? E aí, só complementando, assim, cada empresa tem um nível de maturidade diferente. Então, eu estaria sendo aqui muito preciosista se eu falasse que o jeito certo é assim o assado, tá? Então, por exemplo, a área de governança de dados, assim como as outras disciplinas de dados, elas vão ter que saber estabelecer bons limites para que, no final, o que realmente agrega valor para a companhia consiga ser executado. Então, por exemplo, existem empresas que têm uma área de privacidade, uma área jurídica, a área de governança de dados trabalhando em sinergia. Então, por exemplo, a área de privacidade, ela vai acompanhar, monitorar todos os riscos alinhados à privacidade. A área de governança vai ser um viabilizador disso, porque ela vai conseguir, através da orquestração e do trabalho junto com metadados, informar quais são os dados pessoais sensíveis que merecem a atenção de privacidade. E privacidade vai fazer ali também o meio de campo com o pessoal do jurídico, para que você consiga definir a finalidade de uso, para que você consiga ter todos os termos de aceite, para você saber se você está adequado juridicamente à LGPD. Então, existe uma série de maneiras que as áreas conseguem trabalhar. Existem algumas áreas que privacidade está sendo tratada junto com segurança da informação. Existem algumas empresas que estão fazendo privacidade com governança, mas independente da estratégia. Eu acho que tem que ser acompanhado por um programa, entendeu? O como entra muito na parte de gestão, né? A ideia é que, como governança, como programa, o que está sendo alcançado seja bem planejado, bem dimensionado e esteja alinhado com a estratégia de dados, tá bom? E tem que ter também, então, quando a gente fala de programa, esse roteiro, né? Sem o roteiro não tem como ensinar, né? Como você falou em relação a espetáculo, né? Realmente a gente não tem muito como ensinar, né? Isso aí. E aí, trazendo aqui o ponto, a necessidade de uma boa definição estratégica. Porque o que eu vejo também em muitas empresas é que a ausência de uma estratégia bem definida, de um planejamento bem executado, vai fazer com que as diversas disciplinas comecem a bater a cabeça. Porque pensa sem ser de dados, pensa numa governança corporativa, um GRC da vida, né? Se você não dá visibilidade para a estratégia, se você não tem uma boa comunicação disso, se você não estabelece bem o que deve ser alcançado, as pessoas elas não vão ter ali um sentido de conseguir alcançar as coisas, entendeu? E aí vão começar a bater e cada um vai remar para um lado. E o conceito do programa, que é justamente ser um governante dessa estratégia de dados estabelecidos, vai se perder.
entendeu? E Ele vai aí ter a até vela desse programa, né? O programa é a vela, né, de direção, né? A gente pode entender que ele meio que cria esse caminho a seguir, né? E todo mundo vai conduzindo aí em relação a esse caminho que foi definido por esse programa, né? eu não vou nem falar o caminho, tá? O caminho somos todos nós construindo juntos, independente, né? Mas o que vai acontecer é que é, a área de governança, ou programa de governança, ou um programa de dados, ele vai falar para você assim, você tem que ir nessa direção. Para você alcançar o resultado, o alvo que está estabelecido como nossa meta, nossa visão, tem que ir nessa direção. E é isso que o programa vai fazer. O como, a jornada, vai ser todo mundo. As áreas de arquitetura, engenharia, ciência, metadados, qualidade, MDM, RDM, todo mundo de mãos dadas construindo esse caminho juntos, né? O como a gente vai construir todo mundo junto, né? E aí, Exato. só tentando aproveitar aqui também o gancho, né? Eu comentei sobre, acho que 3 P's até agora, né? Três Foi fez, isso. programa, Agora foi três. patrocínio e planejamento, né? Isso, É programa, importante, patrocínio e planejamento. quando a gente fala tudo isso, que tudo isso tem que ser alicerçado em princípios e em propósito. Por que eu estou falando isso? Existe uma cultura, né, que pensa muito dados como um novo petróleo, ou dados como ativos organizacionais. Quando esses princípios eles são bem estabelecidos, quando eu faço o meu planejamento, eu tenho a ciência de que ele está respeitando esses princípios. Por que eu estou falando isso? Porque muitas estratégias de dados que não estão bem embasadas em princípios, elas começam a fazer coisas que às vezes não estão considerando ética. Hoje, data science sem ética não é data Não science. é data science. Não é quase nada, né? Hoje, se não tiver Exatamente. ética, né? E se eu não tiver o conceito de privacidade também como design, entendeu? Quer dizer que eu vou fazer produtos de dados, ativos de dados, eu vou gerar valor dos meus dados sem respeitar a ética, privacidade, sem respeitar a segurança, sem entender que o dado é um produto, e se é um produto eu preciso trabalhar nas dimensões de qualidade, de CDCI, né, desenvolvimento e integração contínua. Então, quando eu tenho bons princípios, eu consigo sustentar um bom planejamento com boas vitórias planejadas, certo? E eu consigo escalar o valor dos dados. E aí, lembrando que o principal papel do CDO não é ter um programa de dados, mas ele é conseguir extrair o maior valor que ele conseguir através dos dados, respeitando esses princípios e esse propósito. E com isso, por que é tão importante? Quando eu consigo, através dos princípios, determinar um propósito, eu consigo fazer com que todo mundo esteja no mesmo barco. E aí a gente tira aquela situação de cada um remando para um lado diferente, tá bom? Verdade, com certeza. Você está na área de dados há bastante tempo, Braga. Você sabe que uma coisa que acontece muito é cada um vai para um lado e no final a estratégia não é alcançada. Entendeu? Então, Exatamente. com isso, Muitas vezes vamos acontece. princípios. Eu vou falar um monte de P, Jesus, ó. Acho que eu decorei o dicionário do P. Então, ó, bons princípios que direcionam um propósito permitem um patrocínio dentro de um planejamento que consegue ser orquestrado por um programa de dados, tá? E dentro disso tudo, vou trazer outro P, que é o posicionamento. Porque dependendo da maturidade que a sua empresa tem, você consegue estabelecer um posicionamento como programa, que pode ser mais centralizador, mais descentralizado, ou no modelo mais híbrido. O que seria o modelo mais híbrido? Eu trabalho mais como um centro de excelência. Então, eu vou só direcionando, norteando, todas as coisas passam por governança, mas é mais no sentido de direcionamento do que no sentido de controle mais rígido, que vai depender muito de como a sua empresa é e do nível de maturidade que ela está. Novamente, não estou aqui para falar que o modelo híbrido é melhor ou que o modelo centralizado e descentralizado é melhor. Estou falando que você tem que entender o seu momento, a sua cultura, o seu DNA corporativo e estabelecer o melhor posicionamento. E aí, basicamente, é uma vibe muito de marketing mesmo. Como que a sua marca de programa, de governança, vamos colocar assim, vai acompanhar e monitorar todas as coisas. Tá bom? Tá bom. Deixa eu fazer um complemento, Rudi. Em relação a PACE, a gente está falando PACE, como a live do Instagram tem um certo formato
um pouco mais difícil da gente talvez mostrar, né, uma imagem, alguma coisa, eu vou ajustar, vamos fazer um post aí de uns slides, algumas coisas, para que vocês entendam esse descritivo. A gente vai fazer um descritivo, trazer umas referências para apoiar aí no que a gente está discutindo aqui dentro da live, certo? Então, vocês que estão Tá. assim, pô, mas o que ele está falando, o que eles estão puxando esse assunto, a gente vai trazer esse material para embasar o que nós estamos discutindo, beleza? Ó, Quando eu tenho eu percebido uma coisa posso tentar claro, ilustrar? manda. Pensem assim, um círculo bem no meio escrito programa, beleza? Aí, esse ciclo programa, ele vai ter algumas outras bolinhas sustentando ele. Então, vou ter o patrocínio, o planejamento e o propósito. Então, é como se dentro dessa grande bola de programa, eu tivesse essas outras três menores bolas com, novamente, propósito, planejamento e patrocínio, certo? E aí, sustentando essas outras três bolas, você tem uma outra menorzinha no meio, vamos colocar assim, que são os princípios. Então, princípios, novamente, que vão gerar um planejamento com patrocínio, certo? Que no final de tudo vai estar sustentando esse programa de dados que a gente comentou. Eu estou devendo já, eu estou com a figura na minha cabeça, eu até fiz um desenho no papel, mas só que ainda não materializei. Aí, então, Braga, ótimo você falar isso, porque aí a gente materializa isso junto e deixa de uma maneira mais ilustrada para todo mundo ver. Excelente, excelente. É porque, querendo ou não, a parte visual já conta a história do bate-pronto, né? Quando a gente traz uma figura bem definida, às vezes a gente pode levar horas para desenvolver como você tá demonstrando, tá fazendo essa analogia, né? A gente fazer alguns círculos, né, integrados, e aí na hora que você bate numa figura, você já percebe tudo que a gente falou, né? Em relação ao programa, o programa, ele é composto de outros P's, né? Então, é legal perceber, né, que hoje a tendência realmente é esse modelo MVP. Né? Você até comentou num ponto que o patrocínio muitas vezes é difícil, né? É limitado, ou mesmo o patrocínio não é nem entendido. Né? A coordenação, a estratégia não percebe valor em primeiro momento para investir, para poder trazer um patrocínio, aplicar um patrocínio. Então a gente tem realmente muita dificuldade, às vezes, em projetar, né, uma nova demanda, criar uma nova ideia. Uma coisa que eu já percebo bem diferente, a qualidade que o pessoal de ciência de dados já tem. Eles nasceram com a facilidade de ter muito investimento, né? E muitas vezes com uma paciência para gerar valor. Né? Eu lembro que no mundo de desenvolvimento de software, no mundo de desenvolvimento de engenharias, coisas do tipo, aplicações, não é bem assim. Já é muito pelo contrário. Você desenha, você refina, você vende. Né? Isso para internamente ou então para algum parceiro. Então você tem que fazer constantemente a negociação e essa negociação do teu serviço, do teu esforço, né, falando como se fosse uma área, né, fazendo esse tipo de trâmite, é muito necessário que você embase o máximo possível os custos, né, para que você consiga patrocínio. Já a ciência, eu percebo que ela tem a facilidade de criar alguns estudos, né, de alavancar alguns indicadores que podem fazer sentido ou não, né? Muitas vezes você começa um estudo sem saber onde ele vai dar, né? Não necessariamente você já tem que começar para ter sucesso. Isso que eu acho um certo, eu acho que o pessoal de ciência de dados eles aproveitaram muito bem isso, por isso que a ciência hoje é o que é, né? Tão grande, mas realmente foi uma grande diferença. E aí, por que eu estou falando isso? Para a gente embasar também essa ideia do programa, né? O programa hoje, quando a gente fala um programa para dados, ele está conduzindo tudo em direção ao tratamento de dados como um produto. Né? A gente tem aí a monetização do dado, né? A democratização do dado, tudo isso estrutura essa comercialização interna ou externa do dado. Né? Então, olhar para o dado hoje como produto está ficando tão forte, tão contínuo, que até mesmo eu estou percebendo que as estratégias de metodologia de desenvolvimento, metodologia de gerência de projeto, o Agile, ele começou a ser direcionado para isso. Né? Você gera MVPs lá, gera incrementais de um produto, ou de um modelo, ou de um dashboard, ou de alguma coisa, mas sempre nesse modelo, né? Fazendo pequenas entregas que vão ganhando corpo continuamente, né, com o tempo, não necessariamente no modelo um pouco mais antigo.
contigo, né? Quando a gente tinha necessidade de fazer todo um escopo, às vezes um escopo que mudava muitas vezes, né? E tinha algumas inconsistências no meio do caminho e chegava até a ter um custo, uma perca de financeira alta, né? Então, esse modelo realmente tem funcionado. Mas quando a gente também começa a perceber, o dado está começando a ser trabalhado muito nessa visão, né? Começou-se a monetizar dado por diversas maneiras, a nível de parceria, vendas internas dentro da própria empresa, aquisição externa de APIs e alguns outras informações necessárias, né? Então, a monetização do dado está constante, está crescendo. Né? E existem diversos outros mecanismos sendo gerados para que a empresa comece a qualificar melhor e nessa maturidade de conhecer o seu dado, ela comece a saber o quanto custa o seu armazenamento, o seu processamento, a sua comercialização. Né? E essa ideia de MVP que o programa traz, conforme você falou, ajuda muito a conduzir isso. Né? Você vê a área de ciência de dados realmente trabalhando fortemente nesse formato de MVP. Hoje eu percebo muitas aplicações que em tempos antigos a gente precisava fazer toda uma estruturação, um desenho de arquitetura, uma solução muito robusta. Hoje as soluções estão ficando menores, né? Então as soluções estão cada vez ficando pontuais e essa pontualidade tende a criar um gancho de integração. Né? Então, por isso que eu acho que o conceito de multi-cloud, o conceito de arquiteturas híbridas, diversos conceitos estão cada vez mais fortes, né? Porque a gente está realmente nesse momento de começar a tentar refinar a estratégia, né? Ou sendo estratégia de dados, ou sendo estratégia de tecnologia, estratégia de processo, a gente começar a refinar isso de uma forma um pouco diminuída, né? E aí, incrementalmente, a gente vai evoluindo, vai otimizando e vai capacitando esse ambiente ou essa entrega ou esse produto, né? Isso é bem legal de ver e essa ideia dos PAs, ele demonstra fortemente isso, né? Como talvez o negócio e o técnico se conversam para chegar nesse resultado. Não, perfeito. E o programa não existe sem uma parceria técnica e negócio, tá? É utopia pensar que uma solução, um programa puramente TI vai funcionar ou puramente negócio funcionar. Não, tem que ser uma mescla dos dois. E cada vez mais as empresas, elas não estão nem separando tanto a área de negócio da área de TI, quando você pensa na visão estratégica. Está todo mundo junto. Diferentes skills, diferentes disciplinas, mas todas junto construindo o mesmo produto, tá? E aí eu queria trazer aqui, obviamente, outro P, né? Porque senão vamos ficar 200 milhões de lives, mas que eu queria só trazer aqui como uma questão que é importante comentar, assim, ciência tem muito patrocínio e é justíssimo que eles tenham esse patrocínio porque, já conversou com os caras? Os caras são PhD, mestrado, doutorado, física quântica, matemática. Meu Deus do céu. Eu sendo sincero, se eu for conversar tecnicamente com os caras, eu não tenho capacidade intelectual de seguir o mesmo nível de conversa matemática científica do pessoal. Tá? Falando de um cientista mesmo de dados, não um cientista que é geralmente que a gente vê muito no mercado que fez um curso de 2 horas de cientista de dados, tá? Estou falando do cara que estudou e fez isso. Então, assim, é totalmente factível, entendível que eles tenham patrocínio. São profissionais tops. Mas só que a gente não pode esquecer que qualquer investimento em ciência de dados que não procura corrigir e adequar primeiro a parte estrutural que o cientista vai consumir, esse projeto está fadado a ser um desperdício de dinheiro, tá bom? Por que eu estou falando isso? Existe um conceito no mercado que fala lixo entra, lixo sai. O cientista é cientista de dados, ele não é mágico dos dados. Ele não vai pegar uma porcaria e transformar numa coisa boa. Não, ele não tem essa capacidade. Tá? O dado não tem essa propriedade. Então a gente precisa entender que, quando a gente fala do programa, do patrocínio, do planejamento, por favor, entendam que não é priorizar uma camada de inteligência sem criar uma parte de integridade e de integração antes. Pegando aqui o gancho que o Braga comentou. Como que um cientista vai fazer ciência de dados se ele não tiver uma cloud com os dados integrados ou com as regras de negócio preparadas para ele começar a fazer ciência? O tempo que ele vai gastar construindo tudo isso, primeiro, não é o core dele. Segundo, ele vai demorar bem mais para poder fazer isso. E a tendência é que ele faça isso
de uma maneira muito artesanal e não respeite alguns padrões da Exatamente. companhia de segurança e privacidade. E aí, no final, a gente vai gerar um produto, que é um outro P que eu vou falar aqui, a gente vai gerar um produto que ele não consegue ser sustentável. E aí eu quebro o paradigma do programa, que é você fazer alguma coisa contínua e você entregar valor de uma maneira constante para sua companhia. Tá? Então, é só tomar com esse cuidado. Não estou falando que a área de ciência não merece o crédito, pelo contrário, merece muito crédito. Não estou falando que a área de engenharia não merece crédito, pelo contrário, merece muito crédito. Mas o grande desafio do programa e do CDO como um todo, né, do head de dados e analytics da companhia, é conseguir desenhar um norte e permitir com que a área, o programa que está fazendo esse acompanhamento, direcione essas construções, porque senão a gente vai perder todo o capacity da companhia, tá bom? Vai ser um desperdício que vai contra a perspectiva de produto que eu comentei. Porque quando a gente fala de produto, a gente está falando de ele ser utilizável, beleza? O que significa utilizável? As pessoas conseguirem manusear, vamos colocar assim. Ele precisa ser útil, ou seja, ele precisa gerar valor, entendeu? E então a gente precisa entender que todo o programa, e quando a gente fala de dados, a gente tem que ter essa visão de utilidade e utilização, porque isso vai direcionar até mesmo a gente a trabalhar com outras 3 dimensões do produto, que são 3 P's também, olha só que maravilha, que é o protótipo, o piloto e o projeto. O que eu entendo com isso? O protótipo ele vai ser muito na vibe de experimentação. São tiros mais curtos que você consegue agregar um valor mais rápido, mas para testar uma experimentação. Você vai provar o valor, certo? Você vai fazer ali um protótipo, vai ser menos semanas, menos dias, certo? Mas só que você não vai conseguir escalar isso. Não vai ser uma coisa estruturada, tá bom? Quando você fala de piloto, você está trabalhando com um período um pouco maior, certo? Mas também com um grau de estruturação maior. E aí, quando você fala de projeto, aí você está falando de um escopo definido, de uma coisa bem planejada, para você escalar a solução. Tá? Então, vou trazer um exemplo. Na companhia que eu trabalho, a gente precisava construir uma coisa muito parruda, muito grande. Só que não daria tempo de você construir isso e gerar valor. Então, o que foi feito? Foi feito um piloto, um produto de dados pequenininho, e a gente percebeu que ele era útil e todo mundo estava utilizando. Com isso, foi possível fazer um piloto de uma construção um pouco mais robusta e escalável. E aí começou a ter tanto uso que aí virou um projeto que está ganhando mais escalabilidade e maior utilização dentro da companhia. Então você vê, um produto ele pode passar por esses 3 níveis de maturidade do produto. E não necessariamente precisa passar dos 3. Se já for uma coisa provada que tem benefício, vai direto para o projeto. Mas entenda que o projeto ele é mais demorado e vai exigir mais pensar, né, em como a estrutura das coisas vão ser feitas. Tá? Mas também não quer dizer que você não possa fazer lá um protótipo e esse protótipo ficar rodando constantemente até o momento que você fala assim, não, agora é o momento de transformar num projeto, agora é o momento dele amadurecer, tá bom? Então, é legal trazer esse ponto, porque a empresa, e aí eu estou falando como governança de dados, como qualquer outra disciplina de dados, precisa começar a entender que uma tabela é um produto, um dashboard é um produto, uma aplicação é um produto, tá? Um modelo é um produto, um estudo é um produto, um report é um produto, tá? Então, pensando aí na cadeia de evolução do dado, né? Dado como um petróleo, pensando no refinamento lá, que nem o petróleo acontece, quando você vai refinando o petróleo, ele vai soltando vários produtos. Então, você tem lá o gás, você tem a gasolina, você tem o piche, você tem N outras coisas. Com dado é a mesma coisa. Dependendo do seu nível de refinamento do dado, você também vai ter vários produtos, cada um com um estágio, com um nível de maturidade diferente, e cabe ao programa, cabe ao CDO, cabe a todas as disciplinas de gestão começarem a pensar que o dado ele é uma matéria-prima capaz de gerar
outros tantos produtos que vão ser de grande utilidade corporativa. Novamente, fazendo analogia, matéria-prima, petróleo, sendo refinado e gerando vários outros tipos de produtos que podem ser consumidos. Eu sou uma pessoa que gosta de comer. Não sei se o pessoal que está assistindo na live, dá um joinha aí se você gosta de Acho que comer. todos gostam, hein, de Meu comer, Deus do céu, principalmente agora. eu adoro comida. Eu adoro comida. E as melhores analogias para mim também são de comida. Então, como eu não como petróleo, eu gosto de pensar que a área de dados ele é um grande restaurante, beleza? Então, a matéria-prima são os ingredientes do restaurante. E aí esses ingredientes eles podem se transformar em comida no buffet, pode se transformar numa entrega delivery, pode se transformar num prato à la carte, pode se transformar em N tipos de produtos que vão ser combinações dos seus ingredientes preparados de uma maneira que vão ser consumidos pelos seus consumidores, né, pelos seus clientes. Então é legal a gente trazer essa perspectiva de produto para dentro da companhia e, galera, pense, quando você estiver desenvolvendo qualquer coisa usando dados, o resultado disso, por mais que você esteja consumindo dados, vai ser um produto de dados, um ativo de dados que gera valor para a companhia. Então, pense sempre como um produto e nesses 3 níveis de maturidade. Protótipo, piloto e projeto. Perfeito, Ruth, perfeito. Eu vejo, quando você tocou nesses 3 P's aí, já me veio realmente a esteira analítica hoje no mundo atual. O que que a esteira analítica hoje faz, né? O que que o cientista de dados normalmente direciona? Até mesmo impactam do outro lado, né? Vamos contar primeiro a história dessa ideia de como surge. O negócio entende algum indicador ou alguma solução, alguma nova ideia de consumir específico dado, né? Então, define lá uma base informacional que pode resultar num específico insight, num indicador, pode viabilizar algum tipo de predição, coisas do tipo, né? Então, passa essa demanda para uma esteira cognitiva, uma esteira analítica, né? Uma Analytics Advanced, coisas do tipo, e esses data science começam a vasculhar, a entender isso, né? A validar onde estão os dados, quais são os seus formatos, as suas dimensões, entendem seus fluxos, né? E aí, talvez, dependendo da organização da empresa e da maturidade e o conhecimento de se fazer machine learning, de se criar ciência de dados, dessa maturidade, eles trazem também outros expertise, outros perfis, né? Que seriam um engenheiro de dados, talvez aí um arquiteto de dados, um cara que vai conduzir a estruturação do dado, a melhor forma de consumir, qual seria talvez a melhor tecnologia para que esse dado seja navegado e seja armazenado, né? E aí a gente tem esse time aí trabalhando, pensamos num squad que está funcionando, certo? Porém, muitas vezes, essa prototipação, né, que é a primeira fase de um estudo, normalmente, essa análise exploratória, essa análise descritiva, ela realmente tende a fazer processamentos, né, que talvez deveriam ter sido feitos numa esteira de qualificação de dado, ou mesmo faz isso de uma forma duplicada, ou então incrementa alguma regra que não passa a ser conhecida pelo modelo de dados, né, pelos seus metadados, e aí você começa a destoar, né, aquela informação, aquela dimensão, aquele esquema conceitual da informação para uma outra visão de negócio, para uma outra visão de dados. E eu vejo um gap muito grande aí, que é nesse momento que essa nova reclassificação informacional que os cientistas começam a criar por meio de protótipos, por meio de exploratórias, começou-se a se perder, porque não está sendo muito fácil fazer a integração dessa nova exploração, desse novo resultado de dados, desse novo produto, digamos assim, como você estava falando, né? Esse novo produto ser condensado no que já existe, ou mesmo enriquecer o que já existe, esse ciclo de vida, né? Então, a gente está vendo aí muita diferença, ou mesmo muita complexidade nessa integração,
Como que eu faço, então, para fazer um protótipo e criar uma esteira de integração contínua, de entrega contínua, em conjunto com esses protótipos, né? Porque eu posso estar ali fazendo, mudando totalmente o conceito informacional, né? O dicionário do dado daquela informação. Estou mudando, né? Estou expandindo esse dicionário. E aí eu não tenho essa atualização. E aí talvez é onde eu percebo que esse programa tem que começar a alcançar. A gente tinha muito esses gaps em tempos de desenvolvimento e de qualificação de dados, né? Na época que, antes do Data Lake, na época de DW, tinha muito isso, porque existiam qualificações, dimensionamentos de dados dedicados para problemas específicos. No meio do caminho eram geradas outras informações através daquela informação inicial. Então, uma informação poderia gerar N informações, né? N outros produtos, digamos assim, né? N outras visões, ou N dashboards. Então, a gente tinha muito isso. E aí começou-se a ser controlado, alguns processos, algumas metodologias foram mitigando esses problemas. Agora a gente está começando a perceber isso nessas integrações, nessas esteiras analíticas, né? Normalmente, a ciência de dados está trabalhando um pouco apartado da engenharia de dados muitas vezes, né? Eu percebo também que há estratégias que, quando existe patrocínio, consegue trazer uma squad mais multidisciplinar, e aí a coisa funciona um pouco melhor, mais fluida, né? Porque talvez o engenheiro de dados que está naquela squad multidisciplinar faz a interlocução e faz o entendimento de todo o fluxo, desde da aquisição do dado até aquele momento e aquele estágio de recepção, né? Então, é aí que eu vejo que talvez falta realmente algumas coisas, e por conta disso que a gente percebe que talvez existem estratégias que precisam ainda ser integradas, né? A estratégia de dados, ainda não estou conseguindo enxergar com clareza ela embarcando 100% as práticas de data science. Eu estou percebendo o data science trabalhando artesanalmente, como você falou, e as estratégias de dados tentando se adaptar ao que o cara está fazendo. E aí eu acho que é um pouco do paralelo, da coisa que precisa dar uma mudada, entendeu? Sim, e aí eu vou trazer um pouco do que eu estudo sobre estratégia, tá? A estratégia ela tem que ser definida e em cima da estratégia as iniciativas devem nascer. Então, a iniciativa nasce depois da estratégia definida. O que tem acontecido muito no mercado é eu adequar a minha estratégia à iniciativa que foi patrocinada. E isso é um câncer, tá? E quando eu digo câncer, é tipo biologicamente, né, o câncer é alguma coisa que está tentando sobreviver dentro de você que não é você, né? Então, acaba sendo um câncer, é um projeto, é uma iniciativa, é algo querendo sobreviver que não faz parte da visão estratégica da companhia, tá? Então, isso é muito perigoso, tá? O que eu quero dizer com isso também é o seguinte, muitas ações, mas muitas ações que falham são justamente essas ações que a gente está comentando aqui, que nascem com um patrocínio, mas que não nascem dentro de um planejamento. E aí o que eu quero dizer com isso? Novamente, não estou falando nada contra a área de ciência, a área de engenharia, a área de arquitetura, a área de governança. São todas áreas úteis e complementares. Mas a questão é que se não existir um planejamento adequado à estratégia, as ações elas tendem a fracassar. Pegando no exemplo que você comentou, num projeto com muito patrocínio, contratei um engenheiro que vai preparar bases para que o cientista aplique o modelo, certo? De uma maneira experimental. Só que aquele assunto dentro da companhia tem mais 5 projetos preparando aquela mesma informação. Na pior das hipóteses, eu vou ter, na melhor das hipóteses, eu vou ter um desperdício de tempo, porque eu vou ter 3, 4, 5 engenheiros preparando a mesma base, mas só que com conceitos e coisas diferentes para cada cientista consumir. Tá? Por isso que eu estou falando que o planejamento do produto ele precisa ser bem pensado, para que eu elimine o desperdício e que no final o produto que eu gere ele seja reaproveitado e seja útil para toda a companhia. E um outro grande perigo dessas ações isoladas que nascem das companhias, simplesmente porque hoje está na moda você falar que fez ciência de dados. Está na moda você falar que você teve um projeto de machine learning. Né? Isso é na moda. E eu entendo
o anseio, porque é uma coisa muito bacana mesmo, é muito legal, caramba. Mas só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente faz um projeto, patrocina uma ação dessa magnitude, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma experimentação e depois eu não vou ter força para poder escalar isso corporativamente de uma maneira sustentável. Então, toda a inteligência que eu depositei com o engenheiro trabalhando ali junto com o arquiteto, que trabalha junto com governança, que trabalha junto com ciência, no final, o produto gerado ele não vai ser sustentável. E se é um produto que não vai ser utilizado, para mim não é um produto, é um desperdício de inteligência. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque se eu estou querendo entregar um produto, eu preciso pensar que o produto ele não é apenas um artefato. Ele é um artefato sustentado, um artefato com valor contínuo durante um ciclo de vida planejado. Tá? E aí talvez é o que você falou, que é a grande dificuldade das companhias. Que se hoje já é difícil ter uma grande organização com planejamento, imagina pensar nisso como dados. Entendeu? É muito difícil. É muito Sim, difícil, sim, tá bom? sim. Então, eu sei que o nosso tempo está acabando, né? Aí só dá um spoiler. Tudo isso vai ter que ser amarrado com outro P, que é o de processo. Que aí a gente pode começar a próxima live falando do processo. Porque Show de aí bola. cada processo vai estar amarrado com o nível de maturidade do produto. Então, se o meu produto for experimental, ele vai ter um processo diferente. Se o meu produto for algo que precisa ser pilotado ou se é algo que eu estou pensando como um projeto. E aí as coisas começam a se conectar dentro desse grande framework, né, que o mercado diz que são os P's de governança ou os P's das áreas de dados, tá? E, cara, Excelente. meu Deus, gostei bastante desse papo, né? Galera, falar que não existe uma coisa escrita na pedra, é tudo uma jornada, e aqui os P's é só uma maneira conceitual de organizar as coisas para que no final a gente consiga chegar a um resultado de valor contínuo e de um valor agregado para a companhia, que é a missão de qualquer CDO, tá? E eu queria só fazer aqui um coração para a Érica aí, que acompanhou a live toda. Valeu, Érica, que é o Etioma, que está aí comentando com Ela tá nós. comentando bastante. É ele, desculpa, acho que Tá? eu não vi o gênero, desculpa, cara. Mas, ó, resumindo, acho que assim, o que nós vimos hoje, né, até discutindo, debatendo alguns pontos, eu com minha visão mais de engenheiro, mais de arquiteto, né, até hoje com mais experiências de ciência, ele com essa visão de governança, vocês percebem que a gente troca e no final das contas, assim, a gente sabe que a inovação, a velocidade do mundo hoje é muito rápida, né? As pessoas, as coisas, os produtos precisam ser gerados continuamente, precisam ser escalados e precisam gerar valor, né? Então, é muito complexo que, às vezes, a versão 2 já não gera mais valor, então o impacto é diferente, a velocidade já não suporta mais de forma adequada os clientes, os serviços, né? Então, a adequação, a renovação, a atualização de processo, de entregas, de produtos é constante. E essa ideia dos PEIs, essa ideia do que a gente está falando de programa, né, de planejamento, tudo isso realmente é diretrizes assim que apoia. Você não gosta de diretrizes, né? Seriam boas Pode práticas falar. a se utilizar e a se conduzir esses processos, né? Sabemos que facilmente entrar fora de um compliance, aliás, sair de um compliance, mudar um planejamento estrutural por meio de uma entrega mais rápida, por meio de uma necessidade, de um anseio, é muito fácil acontecer, né? E às vezes meses de trabalho, meses de planejamento podem ser desconstruídos por um investimento errado, ou então por um processo que não foi bem conduzido, uma qualificação de dados não tão legal, né? Então, assim, manter a qualidade, manter a disciplina, olhando realmente para o dado hoje como produto, tem funcionado muito bem e tem dado essa elasticidade para que as empresas consigam adequar e errar e conseguir consertar esse erro em tempo hábil.
né? Que é, eu acho, o grande AIS, o grande coringa aí da metodologia Agile aí, quando a gente gere projetos, quando a gente começa a conduzir esses projetos dessa maneira, certo? E aí, E pessoal, isso só é possível com o pensamento de produto. Porque se eu não tivesse o exatamente. conceito de produto, eu jamais conseguiria implantar a agilidade, né? E um ponto que você comentou que eu acho que é bem importante também é dizer que o planejamento ele não precisa ser detalhado nem a longo prazo, mas ele precisa pelo menos estabelecer quais são os quick wins, né? Ou o que você vai dedicar, você vai focar para que você consiga realmente ter resultado. E lembrando que foco não é dizer sim para algo, mas o foco é você saber dizer não para todas as outras coisas que com certeza vão ser atrativas durante a sua jornada. Então, a ideia é que a sua estratégia ela tem que estar bem consolidada, não quer dizer que ela não possa ser flexível, ela pode ser flexível, mas a sua estratégia ela tem que estar bem consolidada e ela, junto com seus princípios, propósitos que a gente comentou antes, vai nortear a mudança que você pode aceitar, tá bom? E também vai estabelecer os limites que você pode flexibilizar as coisas. Então, por isso que tudo isso é muito importante, tá bom? Aí, desculpa, Braga, eu vou tentar dar um resumo, bem resumo. Um programa sendo sustentado por um patrocínio e planejamento, beleza? E dentro de um propósito que vai ter um posicionamento que também vai ser estabelecido através de princípios. E tudo isso direcionado à construção de produtos que podem ter diferentes níveis de maturidade, que seria o protótipo, o piloto e o projeto. Beleza? Então, esses foram todos os P's que a gente falou até agora. Me comprometo a gerar algum artefato disso junto com Braga para deixar mais visível, mais bonito o negócio. A gente vai postar aí uma cartilha, né, dos P's aí para nortear aí o entendimento, fazer um consolidado mesmo do que a gente está falando. Porque realmente vocês veem aí, vocês percebem, quem é de várias, independente da área, é preciso falar disso, né? É legal falar disso, que a gente começa a se encontrar, né? O nosso dia a dia de tecnologia, o nosso dia a dia de analista, o nosso dia a dia em qualquer uma das funções, a gente começa a perceber que a gente está participando disso não indiretamente, diretamente, né? Isso é muito legal, né? Então, da minha parte, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Vamos manter agora uma constante nas lives, né? Ficar mais próximo. Vamos tentar gerar aí conteúdos semanais, tá, pessoal? Para que a gente realmente aborde todos os assuntos de forma quente. A gente não deixa as coisas dispersar muito, né? Esse daí, junto com o Rude, a gente trouxe a dedo realmente para começar a mexer aí com a cachola de vocês aí para pensar sobre, né? E fico muito feliz que tragam aí sugestões, tragam aí experiências, comenta lá, quando a gente publicar o material, quando a gente postar o material, comentem lá, dê o feedback de vocês, para a gente ir refinando e melhorando também do nosso lado aqui, viu? Fico muito feliz e agradeço demais, Rude, teu tempo, cara, que tempo é rei, né? Muito obrigado aí por tudo aí, por você estar sendo esse grande parceiro aí do canal aí, fico muito feliz de ter você aqui. Imagina, é sempre muito bom contribuir. Eu que agradeço também aqui a oportunidade de falar. Eu gosto de falar. Acho que todo mundo percebeu isso. A maior parte do tempo eu fiquei falando aqui, mas tudo bem. E também dizer que, gente, vocês que estão na empresa de vocês, não existe transformação digital sem transformação dos dados, tá bom? Porque os dados são o alicerce de toda transformação digital. Pode ver qualquer literatura. Não existe digitalização sem antes uma abordagem diferenciada em dados. Então, por favor, entendam. Qualquer pessoa que trabalha na área de dados, ela está com a faca e o queijo na mão, certo? O problema é que está muita gente com muita faca na mão e todo mundo brigando um com o outro. Então, vamos tentar todo mundo ficar dentro do mesmo barco. Tem queijo para todo mundo, é só a gente saber cortar e no final todo mundo vai ficar com a barriga cheia. Olha só, comida é sensacional. A analogia de comida é sensacional. É isso Tudo aí. vira comida, né, Rude? Isso aí. Vou até comer alguma coisa daqui a pouco. Beleza, pessoal? Então é isso. Fechamos aí a conversa de hoje, o papo de hoje, né? Foi bem bacana. Ficamos para a próxima, tá? Logo, logo a gente já publica aí o dia, o próximo evento, tá? E vamos começar a trazer coisas muito mais robustas, né? Sempre tô olhando aí para o mercado, movimentação. Conto com vocês, viu? Sucesso pra gente. Valeu, Rude. Boa Falou, noite. gente. Valeu.